Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e no trabalho na Alemanha eu desaprendi a fazer amigos. Eu também, eu sou a Gi, trabalhando na Alemanha eu aprendi a diferença entre colegas e amigos. Olha aí. Eu sou o Jonathan, trabalhando na Alemanha. Eu vou usar a mesma frase da Gisele, porque tem essa separação. Tem essa separação, exatamente. É nítido, né? É nítido, bem nítido. Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar sobre lições, o que a gente aprendeu depois de tanto tempo trabalhando na Alemanha. É um choque cultural, acho que na verdade para mim até mais às vezes do que no dia a dia, esse choque cultural no ambiente de trabalho. E a gente vai discutir um pouco sobre o tema, mas antes da gente discutir o tema, vamos para os recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschland, o Alemanha Cast está com novidades. A gente lançou agora no último dia 18 de agosto o curso Willkommen in Deutschland, o seu guia para morar na Alemanha. Ou seja, você que está iniciando a sua transição para a Alemanha, você que está planejando a sua mudança, você que já chegou na Alemanha, está lutando com as burocracias, a gente vai ajudar você a ter uma transição mais tranquila. No nosso curso Willkommen in Deutschland, a gente explicou desde a preparação para a mudança para a Alemanha, passando por aspectos culturais, burocracias iniciais aqui no país, como por exemplo Anmeldung, registro de residência, como alugar um imóvel, como funciona para você encontrar um médico nesse país e também alguns conteúdos adicionais para você entender mais a fundo a Alemanha. Por exemplo, como é que funciona a questão da declaração de imposto de renda. Enfim, vários aspectos em relação à vida nova na Alemanha. Então, para você que está passando por essa transição, clica aqui na descrição, procura a gente no Instagram, no @AlemanhaCast, procura o Willkommen in Deutschland, os links estão todos aqui na descrição desse episódio e saiba mais sobre o Willkommen in Deutschland, que com certeza vai ajudar você a ter uma transição mais tranquila para a Alemanha. Além disso, eu queria agradecer nossos queridos padrinhos, pessoas que gostam do nosso trabalho, que gostam do Alemanha Cast, que vê o valor no nosso trabalho. Então, se você também quer se tornar padrinho do Alemanha Cast, é só você acessar nosso site alemanhacast.com.br/apoie e lá fazer a sua contribuição. Padrinhos do Alemanha Cast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, pode dar pitacos em pautas, falar com a gente, trocar ideia e também ter o benefício de escutar os episódios antes dos demais ouvintes. Então, se você quer ser padrinho do Alemanha Cast, é só acessar o nosso site e fazer a sua contribuição. Além disso, peço para você seguir a gente nas redes sociais, no @AlemanhaCast lá no Instagram, ou ainda no YouTube, só procurar por Alemanha Cast, no Spotify. Enfim, a gente está espalhado por várias mídias aí, não esqueça de deixar a sua avaliação, 5 estrelinhas, clicar no botão seguir, ativar notificações, todas essas coisas aí para você ficar por dentro de quando tiver novos episódios do Alemanha Cast. E chega de conversa e vamos para a pauta. Então, Jonathan, você que é estreante nesse podcast, padrinho do Alemanha Cast. Aê, galera, 2 padrinhos hoje aqui, muito bom. Fala pra galera aí, Jonathan, quem é você na fila do Biergarten? O que te traz a essa terra de amigos no trabalho? Olha, meu nome é Jonathan Luiz, também sou da área de TI. Tamo junto. Tamo junto. Depois de uma visita aí para a Alemanha, bem como turista, né? Gostamos aí da terra, gostamos de comer bastante batata. E aí decidi imigrar aqui para a Alemanha na área de TI, né? Tem um pouco das facilidades, mas estamos aí, né? Aprendendo aí todo dia alguma coisinha diferente. Nessa fase inicial aí é assim mesmo. Quanto tempo já tá na Alemanha, Jonathan? Faz 1 ano e 8 meses. Tá fresco ainda, então talvez tá as experiências aqui, né? do Tomás aqui, que já tá completando 7. A Gisele também tá. Não, eu tenho um pouco menos, eu tenho 5. 5 anos 5, e meio. mas eu já passei, né, bastante coisa, então vamos ver aí. Talvez as percepções do Jonathan sejam outras que eu já nem vejo mais diferença. Pode ser. E você já chegou com um trabalho, Jonathan? Já veio do Brasil com trabalho. Então não teve essa fase chatinha também de procurar emprego, porque, nossa, eu vou te falar, é difícil, viu? Eu passei sufoco aqui para conseguir um emprego. Eu saí do Brasil já com o contrato assinado, cheguei aqui uma semana antes, depois já comecei a trabalhar. E aí o choque já foi direto.
E também fez assessoria com a Alemanha Cast, viu? Comigo. Exato. A gente trocou uma ideia antes de vir. Bom, olha aí, espero que eu tenha ajudado. Como é que foi aí? Não, isso ajudou bastante porque, assim, eu ouvi muitos podcasts, né? Voltei, depois que eu passei do processo, né? Eu voltei a reouvir bastante. E até, assim, coisas sobre, qual que é o seu tipo de tributação, sua classe, eu já, é classe 3, por causa disso. Aí a pessoa falou, legal. nossa, mas você Como veio você muito disso? bem informado, melhor do que a gente. Melhor que a empresa de relocation, né? Exato. Assim, como a minha empresa é pequena, então todo o processo foi ela que fez. Entendi. E eu fui a primeira pessoa que ela trouxe fora da Alemanha. Então, assim, eu fui o primeiro case da empresa. E eu ajudei bastante eles no processo também. Tanto é que eles falaram, nossa, você veio mais informado do que a gente sobre as regras da Alemanha. Já sabia dos processos todos aí, ó. Muito bom. Eu já expliquei coisas para colegas de trabalho. Eu super acredito, viu? Bom, e a Gi a gente já conhece, né? Figura conhecida do Alemanha Cast, mas se apresenta aí pro Biergarten, Gi. Eu sou a Gi, moro na Alemanha há 5 anos, como eu disse. Sou engenheira civil. Demorei um pouquinho para conseguir meu primeiro emprego aqui na Alemanha. Fiquei 2 anos aí praticamente na luta, aprendendo alemão até conseguir uma vaga. E hoje eu estou no meu segundo emprego aqui, na segunda empresa que eu trabalho. E eu posso dizer que, assim, elas são bem parecidas e também bem diferentes. Tive 2 experiências de trabalho aí bem diferentes. Sim, sim. Então, a pauta de hoje é falar sobre trabalho, né? Muitas coisas que a gente aprendeu nessa jornada morando e trabalhando na Alemanha. A gente sabe que a gente vem de uma cultura um pouco mais, vamos dizer assim, colaborativa, no sentido das pessoas tentarem resolver juntos as coisas, né? Eu acho que essa é uma das... Para mim, pelo menos, né? Eu vou falar para vocês aí que eu estou quase 50% da minha carreira. Estou me aproximando de 50% da minha carreira em empresas alemãs. Então, eu acho que já tem muita coisa que para mim já é o standard, já é o normal. Então, talvez a minha percepção de, né, já estou desde 2014 trabalhando em empresas alemãs. Então, estou há muito tempo já nessa luta com esse povo. Então, várias coisas para mim já são padrão, né? E acredito que para quem talvez escuta o podcast e fala assim, mas aqui é completamente diferente, mas para mim eu já nem lembro mais como é que era antes, né? E uma das coisas que eu até fiz a piada aqui na introdução, que na verdade não é a piada, é verdade, eu perdi totalmente a habilidade de fazer amigos do trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu convidava o pessoal para sair, vamos tomar cerveja, vamos fazer alguma coisa, e sempre, né, forever alone, né? E 1 ou 2 gatos pingados, e cada vez menos gente, miando, e sempre a desculpa, né? Tipo, eu tenho termin. E hoje em dia eu não convido mais ninguém, e é isso. A gente não consegue, parece, né? Tipo assim, por mais que você tenta chamar, parece que não sei o que falta. Acho que eles acham tão diferente, exótico, né? Você sair com alguém do trabalho que acaba não dando certo, né? No meu trabalho atual, o pessoal é mais jovem. Eu me sinto a vovozinha ali da equipe, sabe? Da minha equipe, do meu Abteilung ali, né? E eu vejo que eles talvez têm mais possibilidade de poder se encontrar fora do trabalho, mas a gente já tentou várias vezes, ano passado, por exemplo, no mercado de Natal, e não, vamos, e nunca deu certo. E estamos aí tentando, mas assim, acaba falando que vamos, mas nunca vai. Nesse ponto estão até meio brasileiros aí, viu? Vamos marcar. Então tem um vão marcar também na Alemanha, veja você. Veja bem, tem isso sim também. Eu, como eu trabalho numa empresa pequena, né, então, assim, eu tenho contato, trabalho um casal de brasileiros junto comigo, então, assim, aí fica mais fácil, né? Eu marco as coisas com eles, com os brasileiros, mas com os alemães, assim, é impossível justamente cair nessa regra. Mas, como a gente é uma empresa pequena, a gente tem uma regra que toda quinta-feira a gente almoça fora todo mundo junto. É bacana. Toda a equipe. Então tem uma cantina próximo da gente, então foi escalado o dia do Schnitzel na quinta-feira, então vai o grupo. Schnitzel Tag. Muito bom. E aí
vai todo mundo junto, né? Então, assim, vai aquela tropa na rua, 15, 16 pessoas indo pra cantina, mas pros outros dias Mas é isso bem é complicado. engraçado, né? Pra dar certo, isso já é uma das coisas que é totalmente diferente. O tal do calendário, eu sei que na empresa a gente é mais, né, calendário do que na vida pessoal no Brasil, né? Depois que você vem na Alemanha, você é calendário pra tudo. Mas só tá funcionando o Schnitzel Tag aí porque tá no calendário, provavelmente, né? Deve ter um terminho lá no Outlook da galera, o Google lá, Calendar, não sei o que vocês usam, com o Schnitzel Tag, senão não dá certo. A gente também implementou, onde eu trabalho, de toda quarta-feira a gente pedir comida juntos. A gente criou um grupo no Teams e tal, e funcionou nas primeiras semanas. Aí depois o pessoal foi largando de mão e tal, aí hoje em dia tem só 2 pessoas pedindo, e eles combinam entre eles, e eu falei, nossa, que egoísmo, né? E de repente a gente chega lá na cantina, não é cantina, a gente tem só uma cozinha lá para esquentar as marmitas, quem leva e tal. E aí tá uns 2 lá que pediram, eu falei, nossa, obrigada, né? Por avisar, né? Isso, porque começou todo mundo junto. E foi assim, do nada, sabe? Foi se perdendo o grupo. Eu não sei se falta afinidade, acho que eu vejo que na hora do intervalo do almoço a gente tem até um grupinho, sabe? Eu faço parte de um grupinho lá que a gente vai estar sempre junto. Mas eu percebo que os assuntos são limitados, sabe? Eles não falam muito da vida pessoal. Fica meio limitado ao que está acontecendo ali no trabalho. E no máximo, se fez alguma coisa diferente no final de semana, fala 1, 2 frases, mas não dão detalhes, não falam nada, assim. Acho que tem um escudo, sabe? Protegendo ali a pessoa. Né? Isso é justamente o que eu falei, né? Desaprender a fazer amigos também, porque como a separação vida profissional e pessoal é bem, né? São bem definidas essa separação, acaba que você não tem gancho do que falar, né? Você não, né? Porque quando você vai conversar com o pessoal, com qualquer pessoa, se a gente sentar nós 3 para tomar uma cerveja, vou descobrir que o Jonathan gosta de tal coisa, vou saber que a Gi gosta de tal coisa, e a gente vai tentar, né? Com certeza a gente vai achar algum assunto em comum e que a gente goste, né? Para falar. Agora, as pessoas que não falam do seu lado pessoal, cara, só falar do trabalho, essas horas de almoço, lógico que você resolve um perrenguezinho ali, troca uma ideia, faz uma fofoca, né? Rádio peão entra em ação. Mas você não fica o almoço inteiro falando disso, né? Pelo menos a gente brasileiro, né? Na média. E aí eu acho que por isso que não vai pra frente a conversa. Eu acho que eu sinto aquele silêncio desconfortável, sabe? Que ninguém fala. E aí eu fico tentando, será que eu pergunto alguma coisa? E aí tem dia que eu tô cansada, não quero mais falar alemão. Ai, eu tô de saco cheio, sabe? Tipo, então fica todo mundo em silêncio aí e tal. É complicado. Olha, nesse ponto, a empresa é um pouco fora da curva, porque às vezes a gente até ultrapassa, assim, o horário definido de pausa, porque o povo fala demais, inclusive de coisas pessoais. Olha aí. Só. Tanto é que, assim, tinha um pessoal esses dias de férias, aí ele já voltou, o que você fez de legal, não sei o quê, compartilha com a gente. Que legal. E aí, pessoas que têm criança pequena, o que você fez aí, dá dica do pessoal, do que fazer. Mas é assim, a gente latino sempre puxa o assunto. Tá no nosso sangue, né? E tem uma moça também da Espanha que também fala bastante, né? Aí fala bastante, né? E aí o restante do pessoal, assim, meu chefe, que é da Romênia, também fala bastante, mas o restante sempre mais ouvinte, né? E a gente os interlocutores, é o que chama o assunto, né? Que engraçado, né? A cultura, né? A gente no Brasil faz amizade no ponto de ônibus, né? Aleatório. Marca churrasco fácil. 2 palitos, você conheceu a pessoa, já tá marcando alguma coisa, né? Não que vai fazer, mas assim, a intenção tá sempre ali. Mas eu acho que também a minha empresa, né, a galera que trabalha comigo também não é tão internacional assim, mas pelo que eu ouço falar, muita gente que tá no mundo, vamos lá, startup da vida, que tem gente mais espalhada, é um pouco mais na vibe brasileira, assim, de fazer mais coisa junto, pelo menos que eu ouço falar de alguns colegas. Mas agora aquelas empresas mais tradicionais, assim, eu acho que não é tanto assim, exceto essas cidades menores. Eu acho que o pessoal acaba que a galera que trabalha deve ser todo mundo meio vizinho, meio próximo, não sei, Jonathan, como é que é. Exato, e acaba né, tendo mais coisas em comum, né? Eu acho que acaba ficando mais aberto. Até teve um podcast que eu gravei com a Marcele, ela é engenheira também, e ela contou que também na galera do trampo dela já é mais abertão, já fala, mas também é um lugar menor e tal. Então acho que isso
varia um pouco de lugar para lugar. Então, cada um tem uma experiência, né? Mas uma das coisas que eu aprendi também, que eu acho que principalmente no início, né? Até porque, voltando a falar da cultura, nessa proximidade que a gente acaba entrando na vida pessoal das pessoas pela nossa origem latina aí, América do Sul e tal, a gente leva as coisas muito pro lado pessoal, quando acontecem principalmente críticas e comentários. E isso é um anel para quem está ouvindo esse podcast e está pensando em morar na Alemanha. Eu acho que a primeira lição é você separar, né, as suas tarefas da sua pessoa. Então, se alguém criticar, eles não estão criticando a Gisele e o Jonathan, estão criticando alguma tarefa que vocês desempenharam que talvez não foi adequada ou não foi o suficiente para quem está fazendo a crítica. Isso é algo que no começo, vou falar para vocês, dói no coração. Nossa, eu vou te falar que eu já saí chorando várias vezes do trabalho, viu, no início. Nossa, e nem era crítica, assim, direta ao trabalho também, mas era uma pequena crítica, assim, eu achava que aquilo era para mim e que eu não servia para o trabalho por causa disso, mas na verdade estava tudo bem, era só uma pequena alteração, uma pequena mudança, uma pequena coisa que podia ser melhorada e não sei o quê. E eu acho que a forma que eu recebia aquilo, às vezes o meu alemão não era bom, então eu entendia um pouco atravessado, sabe? Entendia um pouco errado. E, nossa, é muito difícil de lidar. A gente tem que ter muita paciência e tem que respirar fundo para poder não levar isso pro lado pessoal, viu? Assim, por mais que a gente venha preparado com isso, né? Falar, não leva o pessoal... mas quando assim, você né? recebe, é complicado, né? Então, tipo, os sprints que tem de segunda-feira, assim, aquelas reuniões densas, assim, bem puxadas, né? Só que daí depois você vê que a reunião termina, 5 minutos, aí tá todo mundo dando risada, tá? O que a gente vai comer agora? O que a gente vai fazer? Não sei o quê. E já muda totalmente o assunto. E aí você percebe que... a reunião já foi, o assunto que precisava ser debatido, né, ser um pouco mais incisivo, assim, já foi, agora é outro assunto. Agora é o almoço e depois a gente discute, mas morreu o problema, entendeu? Não é com você. Mas assim, no começo, quando você chega, por mais que você possa estar preparado, quando vem, assim, você sente, né? Porque é o perfil brasileiro, o perfil latino, ele leva sentimental, isso, né? A gente muito sentimental. verdade. Não, eu já passei por reuniões, assim, de ver os caras fechando o pau, assim. E é engraçado, assim, tava com pessoas de outros países e tal, da discussão rolando em inglês. E aí começou a ficar quente, os caras mudaram pro alemão, começaram, eu falei, meu Deus do céu, vamos... Meu Deus do céu, agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Aí acabou o assunto, definiram o que era pra fazer, aí continuou, no final deram risada, conversaram, e segue a vida. Daí eu falei, caraca, eu achei que os caras, se vê um outro na frente do outro no corredor, ia dar um tapa na cara do outro. Não tem esse negócio de ficar magoadinho, né? Não. Mas isso, eu acho que também é outra coisa que até tá na pauta, da questão dos papéis bem definidos. Porque eu acho que ele, no standard aí, alemão, o pessoal joga com o regulamento embaixo do braço. Então, se você é o atacante, você não vai ajudar na marcação. Basicamente é isso. E eu acho que acaba que os problemas, se a tua posição é o gerente, se a tua posição é para defender o teu time, se a tua posição é para fazer XYZ, os caras fazem, né? E às vezes no Brasil parece que fica aquela, não vou enfrentar, vou ficar aqui e tal. Então acho que acaba que uma coisa casa com a outra, pelo menos na minha impressão. Faz sentido. É muito bem definido, né? O que cada um vai fazer. Até pra, assim, pegando ainda o gancho, né? O que cada um vai fazer, aí você tem o começo, meio, fim de um determinado problema, né? Então, assim, às vezes acontece muito, né? A gente na área de TI aí, trabalha numa software house e tal, cada um vai resolver um pouquinho uma parte para depois juntar tudo e pegar o final, né? A resolução por completa. Não esperar que uma pessoa só faça tudo e
e entregue, né? No prazo, não funciona dessa forma. Mas onde você trabalha funciona bem o trabalho colaborativo, o trabalho no time? Depende. Esse era outro ponto que tá na pauta, outro hein? ponto, Exato, já avançou aí. Não, já peguei o seu gancho aí. Mais ou menos, porque assim, eu trabalho num departamento onde somos 2 pessoas. E no caso, o feedback que eu tive do meu colega no meu Probesite foi: nossa, você tem uma comunicação muito boa, e eu percebo que todo mundo prefere conversar com você, né? E ele é alemão raiz. Então, prefere levar o problema para você porque você, É mais vamos aberto, dizer assim, provavelmente. mais aberto, mais cordial com as pessoas. Aí ele me disse assim: isso é bom porque agora eu estou livre para fazer as minhas coisas. Só que você tem um problema, né? Porque você vai ficar A sobrecarregado. sinceridade é tudo de Exatamente. bom. A partir de agora não falo mais nada, não hablo mais. No começo foi de boa, mas assim, a gente tem também as nossas obrigações, os nossos prazos, né? E aí depois eu falei: gente, parou de me mandar mensagem particular aí, vamos jogar no grupo de TI, porque eu não sou sozinho não, porque começou a ficar... Eu era o único responsável por tudo, Não entendeu? E sou o o cara lá na ChatGPT, dele... né? Exato. Mas assim, não era muito colaborativo não. Aí eu falei pro pessoal, vamos redirecionar pro grupo. E aí, quando chega alguma requisição, aí eu pergunto: você tá vendo ou você quer que eu vejo? E aí a gente reveza, entendeu? Olha, porque senão tava vindo só pra mim. Você se dá melhor aí com o pessoal mesmo, pega tudo. Não, nada disso. Aí o teu trabalho fica entalado, né? Mas essa questão do colaborativo, a gente também, talvez a percepção nossa é um pouco diferente, até pelos papéis, porque no Brasil, beleza, tá rolando o projeto, falando da área de TI de novo, né? Desculpa a audiência, mas aqui é o meu mundo. O negócio tá rolando lá e beleza, tem uma parte que tá pronta, daí tem uma parte que não ficou pronta, falta fazer um negócio, chama outro cara, o cara dá uma mão e vai indo e entrega. Aqui parece, na média, terminou a parte 1, o cara cruza os braços e deu. E deu, né? E deu. Tchau e benção, né? Você, o problema é teu. Você que assumiu, você que, né? Então, de novo, né? A questão da formalidade, de você, né? A palavra dada é a palavra cumprida, né? E então, se você prometeu que ia fazer, cara, te vira aí, sabe? E isso é bem um pouco diferente, assim, né? Pelo que eu vejo. Eu tive 2 experiências diferentes, né? A primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa pequena, o que eu, na minha cabeça, deveria funcionar melhor, né? A questão de trabalhar em conjunto e das pessoas colaborarem. Lá era o contrário, era cada um se vira e ninguém queria saber do que você tinha feito ou deixou de fazer, entendeu? E eu ficava, assim, morrendo de medo de ter feito alguma coisa errada, não tinha praticamente nem ninguém para perguntar. Então, não tive um treinamento e, enfim. Agora, na empresa onde eu estou agora, o pessoal realmente se entrosa mais no sentido de se ajudar. A gente tem uma rede bem grande de profissionais, então eu tenho contato com pessoas que não estão não só na minha unidade, mas eu consigo ligar para outras pessoas e perguntar, e eles estão sempre prontos para me ajudar. Então, acho que funciona bem melhor. E o nosso time também funciona melhor. A gente tem uma integração melhor. A gente consegue... Eu consigo trabalhar com outras equipes de outras responsabilidades e a gente faz a coisa junta funcionar, sabe? Então, eu tive 2 experiências diferentes. É a cultura da empresa mesmo, né? Eu acho que isso vai mais pelo jeito de ser da empresa do que puramente das pessoas que estão lá. Mas eu acho que, no geral, eu escuto muito disso, de brasileiros falarem que trabalho em equipe não é muito forte dos alemães, né? Que eles têm muito essa questão do individualismo, né? De querer fazer só a parte que foi para ele destinada e acabou, pronto, não faz mais nada, né? Eu escuto muito isso também. Então, a gente pode dizer que tá tudo interligado, né? Essa questão cultural, individual, dos papéis definidos, talvez tudo converge para isso, né? Porque se o teu papel era para fazer X, você trabalho feito, acabou. O problema é teu.
Eu não consigo pensar assim, eu sempre quero ajudar e tal. Já teve vezes também de eu ficar sabendo que ia ter uma alteração X e eu avisar o cara do outro time e falar, dá uma olhada nisso aí, porque vai te impactar daqui uns dias. E o cara pegar e mandar e-mail, isso aqui não é tua responsabilidade, mandou um e-mail pra tudo. Eu falei, cara, só tô querendo te ajudar, cara. Sabe? Aconteceu não faz muito tempo isso. E, nossa, eu fiquei bem chateado, assim. Eu falei, cara, tipo, eu fiquei sabendo de antemão um negócio que eu sabia que eles iam ter que trabalhar um pouquinho lá pra arrumar o lado deles. E aí eu peguei e encaminhei o e-mail pra ele, falou, dá uma olhada nisso aí e tal, não sei o que. Ele pegou e respondeu, isso aqui, quem tem que cuidar disso é tal cara. Nossa, aí eu peguei e liguei pra ele. Liguei 5 vezes pra ele, não me atendeu. E aí mandei o chat pra ele, dele, tá, bababá. Eu falei, é porque também essa é outra coisa que eu aprendi, assim, quando dá os BO, tem que ir pra luta, cara. É uma coisa que às vezes a gente ficava eu principalmente ficava mais quieto quando dava os PT, mas agora eu vou pra luta, não quero nem saber, né? Então se é pra discutir, vamos discutir. E nesse caso o cara se escondeu, né? O alemão se escondeu. Lá, né? Mas, enfim, coisas que a gente aprende, né? E também não levei pro lado pessoal nada, deixei quieto. Depois já tava fazendo outras tarefas pro cara e segue a vida, né? Mas aquele ponto ficou marcado, né? Quem sabe um dia não dá uma... um pedala robinha nele, não. Eu aprendi também isso daí, que assim, se a gente tá certo, a gente tem que se impor e tem que marcar o nosso território, né? Porque se a gente não bater de frente por algumas coisas, eles montam, né? Então, assim, se não tá certo, não abaixa a cabeça e olha, tá aqui, foi pedido isso, tá nesse e-mail. Mas não era dessa forma. Então, por favor, que venha da forma correta. Então, eu fiz conforme foi pedido. Né? Mas não era isso que eu quis dizer, que não sei o quê. Então, seja mais claro o que você precisa, que eu segui o que foi pedido. Porque senão, se a gente... É assim, que eu percebo, né? No começo era muito assim também. Vamos levar banho-maria, eu sou o novo, eu sou o peão aqui. Tem que engolir sapo, né? Tem que engolir sapo, né? E aí você vê que, assim, até pessoas que estavam na mesma hierarquia comigo estavam querendo me dar ordens, sermão, né? Ordens, exato. Aí depois, quando eu comecei a perceber isso daí, não é assim não funciona. Aí eles passam a te respeitar, né? Passam a te respeitar a sua opinião. E eu já uso dessa artifício aí faz muito tempo já, Jonathan. Às vezes dá os PT, acontece alguma coisa, faço a reflexão, bom, a gente definiu que era para ser assim o procedimento foi feito e deu errado. Cara, a culpa não é minha, velho. A culpa é do sistema. Então eu falava, a gente definiu que era pra ser assim, a culpa não é minha, vai. Isso aqui, vocês falaram que era pra fazer isso, a gente seguiu isso, foi provado assim, assado e deu errado. Tchau. E é isso. E vamos fazer a retrospectiva e mudar esse negócio pra próxima vez não acontecer. E sobre a hierarquia, como é que vocês veem isso? Porque, pelo menos no Brasil, eu vou falar em linhas gerais aqui, se você é o chefe, líder, ou que seja, você teoricamente tem que ser a primeira pessoa a chegar no escritório, ligar a luz, e você é a pessoa que tem que apagar a luz, né? Eu já passei por isso, né? Eu era desenvolvedor, líder lá do pessoal, e eu chegava muito cedo no trabalho, né? Chegava, sei lá, antes das 7, às vezes, para fugir um pouco do trânsito. E aí quando chegava, sei lá, 4 da tarde por ali, eu já tinha feito minhas horas do dia e tchau, né? Quando eu era só um jogador no time, beleza fazer isso. A partir do momento que eu virei a pessoa líder dos dev, não dava mais pra fazer isso. Era só eu levantar pra sair e os caras já começavam a falar. Um dia você é o chefe, um dia você não sei o quê, sabe? E eu sempre dava uma alfinetada. Falei, pois você chega às 9, né, rapaz? E eu tô aqui desde as 7, né? Ninguém vê a hora que a gente chega, né? Sabe? E isso era algo que me incomodava muito, assim. Eu não gostava dessas coisas. E aqui na Alemanha não é assim, né? Tem questão, é orientado mais as tarefas, né? De novo, falando dos papéis. Mas se tu tá numa hierarquia maior, vamos falar assim, tu não tem que ficar mostrando mais, pelo menos na minha opinião. Não sei se vocês têm essa visão. Eu também vejo assim, assim, ninguém tá preocupado em saber, primeiro, o horário que você chega, o horário que você vai embora,
né? O pessoal, desde que você cumpra suas tarefas, pelo menos em muitas empresas é assim, onde eu trabalho tem o tal do Vertrauensarbeitszeit, né? Que é o horário de confiança, e isso serve também para os chefes. Tipo, às vezes eles chegam super tarde ou vão embora cedo, mas não tem essa preocupação em ficar vendo se a pessoa está trabalhando muito ou se está trabalhando pouco, né? Cada pessoa tem a sua função e tá ali para cumprir tal tarefa e pronto, não tem nem piadinha a respeito, sabe? Assim, pelo menos eu não escuto nada. Eu também tenho essa percepção, né? Eu tenho alguns líderes que sentam na mesma sala que eu, e assim, às vezes eu chego antes deles, eles vão embora antes de mim, tudo bem, entendeu? Se o serviço está em dia, não tem essa cobrança, né? E eu também estive nessa mesma posição, Tomás, porque no Brasil eu era gestor, né? Era um dos primeiros a chegar, o último a ir embora, era o que resolvia pepino fora de horário, né? E aqui, não, assim, eu vejo que o papel de gestão é totalmente diferente, né? De tipo, o responsável vai ficar de férias um mês fora e o barco tem que andar, né? Tem que continuar. Exato, tem que andar. E esqueça que eu tô disponível, porque eu não estou disponível. E o pessoal não liga nas férias, pelo menos nunca aconteceu aqui. Não. Pra fazem mim de também tudo, gastam 1 milhão de horas a mais para descobrir o que foi feito e saber de certeza para comunicar alguém, mas não te ligo. Mas isso é de novo, né? Outra coisa, hierarquia versus papéis, né? Voltando nesse assunto dos papéis, porque eu vejo que, pelo menos falando aqui da minha área, se a pessoa é o manager do negócio, ele tem funções administrativas dentro daquela tarefa, daquele projeto. Não quer dizer que essa pessoa vai ganhar mais, não quer dizer que essa pessoa vai ter um salário super maior que os caras. Na verdade, não. Ela só tem a função administrativa do negócio, ou gerir a equipe, organizar a equipe, que seja, né, ser o gerente, mas não necessariamente ele vai ter um salário maior. E pela minha percepção do Brasil, não é assim que funciona. O cara que é o chefe, que é o líder, o gestor, o que tem as funções administrativas, tem que ser o cara, né, um pouco melhor remunerado. Eu não sei, assim, se realmente aqui eles ganham mais ou menos a mesma coisa, porque eu não tenho intimidade, né? Então eu não consegui perguntar, né, se a galera ganha a mesma coisa. Mas o que eu já percebi é que no Brasil, por exemplo, a pessoa que vira um coordenador, que vira um chefe, normalmente ele sabe bastante. Ele entende muito daquilo que a gente está fazendo, pelo menos na minha área de engenharia, ele sabe muito do projeto. E aqui eu vejo que onde eu trabalho hoje, os coordenadores do projeto, eles têm uma ideia de coordenação apenas, porque essa é a função deles. Eles não sabem exatamente quais são as minhas tarefas, eles não sabem exatamente quais são as tarefas do meu colega que faz outras coisas no projeto, mas ele sabe juntar tudo isso, entendeu? Então é realmente a descrição da função, que é coordenar, e não ele vai me falar saber o que é para eu fazer. E no Brasil eu tinha a sensação de que um coordenador, um gestor, ele me falava o que eu tinha que fazer e me dava os passos do que eu tinha que fazer, entendeu? Ou me ensinava até um pouco também. E aqui não, aqui o coordenador é para coordenar mesmo e pronto. Pelo menos onde eu trabalho agora. Concordo? Eu tenho exatamente essa mesma visão. É o que acontece, né, pessoal? Então, papéis definidos, o seu gestor é o que vai definir quais são todos os seus papéis e é isso. Então, né? Assim, ele vai me, por exemplo, onde eu estou, ele coordena, e se eu preciso de ajuda ou se eu não sei fazer alguma coisa, não é ele que eu vou recorrer. É outra pessoa que eu sei que talvez tenha mais experiência que eu, ou algum colega, entendeu? Não é esse gerente que eu vou recorrer, sabe? Assim, mas mais ou menos. Eu não sei, né? Talvez isso também venha até da escola, né? Porque a nossa escola no Brasil não é você receber a tarefa e tentar descobrir, fazer, né? Alguém te explicando como é que deve ser feito. Talvez a gente tenha uma questão um pouco mais profunda. Os educadores aí que estão ouvindo podem dar uma sugestão, mas porque é sempre uma coisa, né? O professor chegar e falar, você precisa
Não, eu quero que você construa tal coisa para mim. Agora, como faz, se vira aí, né? E aqui a gente no Brasil parece que é mais aprendendo mesmo, né? Alguém te falando passo a passo, né? Então o ensino é um pouco diferente. Talvez isso reflita. Eu tenho a sensação que no Brasil a gente tem um treinamento melhor, sabe? Não sei. Tipo, a primeira empresa que eu trabalhei foi, assim, um inferno astral nesse sentido, sabe? Porque não tinha ninguém para me explicar. Ninguém. Assim, gente, eu pesquisava no Google como que eu fazia as coisas. Porque eu não sabia alemão direito, sabia me virar, mas não sabia o vocabulário técnico e tal. E não tinha ninguém para me explicar o passo a passo daquilo. Eu tive que aprender sozinha e vendo projetos antigos e vendo como é que o pessoal fazia. Devo ter feito um monte de cagada aí, um monte de coisa errada. Mas hoje onde eu tô, tenho um treinamento melhor, mas de todo jeito, no dia a dia ali, eu tenho que me virar muito, mas por sorte também eu consigo me virar bem, porque eu tenho uma rede grande para perguntar, sabe? E colegas bem solícitos. Então tenho essa sorte aí. E voltando a falar de gestores, é uma coisa que eu noto, pelo menos na TI, né, no mundo que eu estou, uma coisa que a gente não falava muito nos projetos que eu trabalhava no Brasil, mas aqui o pessoal fala abertamente, até para o estagiário, é da saúde financeira dos projetos. Não sei como é que é na sua empresa, Jonathan, mas nas minhas experiências aqui, nesses, vamos falar, 10 anos já em empresas alemãs, sempre a gente está sabendo quanto dinheiro tem, quantas horas a gente já gastou, o que tem para fazer, como é que está negociado aí para talvez estender o contrato. E no Brasil, era tudo meio que surpresa, assim, pelo menos as minhas experiências, assim, tá acabando o dinheiro, tira a galera do time, faz não sei o quê. Eu falei, caraca, meu, como assim? Tá tudo rodando aí, tudo montadinho, agora vamos ter que mudar tudo. Não sei como é que é no teu lado aí, Gisele, assim também? Mais ou menos. Eu acho que eu não tenho tanto acesso, assim, a informações, mas pelo menos de valores de um projeto, e quantas horas a gente trabalhou, agora o quanto de lucro a empresa teve, isso aí eu não tenho acesso. Lucro quando eu era responsável pelos contratos eu sabia, mas quando tá só mas um peão não é lá uma no coisa meio, que é assim... Se eu quiser fuçar nos arquivos, tá lá aberto, entendeu? Ninguém vai chegar pra mim e vai contar. Tipo, a não ser... Porque não é uma coisa que eu tenho necessidade de saber. Entendeu? Eu sei só, por exemplo, quando a gente tá num projeto e, nossa, estourou as horas, tem muita hora. É isso mesmo? Tá certo isso aqui? Na engenharia vocês estouram horas também? Nossa, e como? Não, esse foi um ponto, assim, bem diferente para mim, porque, como eu falei, eu vim com a parte de gestão, né? Então tinha uma equipe que eu liderava e não tinha necessidade de compartilhar essas informações, entendeu? Com os colaboradores. Então, tipo, tem esses clientes, tem esses contratos, todas as questões estão em dia, seu salário está em dia, os impostos estão em dia, é isso, né? Aqui já não. Eu cheguei e comecei a trabalhar na primeira semana de novembro. E em dezembro, a empresa teve a primeira reunião de apresentação de resultado. E já foi demonstrado assim, totalmente aberto, né? Eu tava com um mês e pouco de empresa. Olha, a empresa... Porque aqui fecha o ano fiscal no meio do ano, né? Então, aí a empresa fez o do semestre e, olha, por enquanto a gente está positivo nisso, a gente tem tantas horas trabalhadas, vai ter o dinheiro para esse projeto ainda, precisamos melhorar em algumas coisas, tal. E assim, totalmente aberto, assim, livro aberto de qual que era o lucro da empresa até aquele momento, entendeu? Isso comparado a outros anos, né? E assim, tudo muito no planejamento. Então, nessa reunião aí de demonstração de resultados, já foi apresentado, olha, qual que é a meta da empresa para 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? E, inclusive, contratos que já estavam fechados para ser iniciados daqui 5 anos, né? Que não iniciava ainda porque não tinha... o produto não estava pronto ainda, ou não tinha pessoal ainda suficiente, mas já tinha um contrato daqui 5 anos. Nossa, né, para ser iniciado. Na tecnologia, 5 anos para frente, olha. Demorar 5 anos para começar um projeto de tecnologia é perigoso, hein? Digitalizam aí.
Difícil, hein? Que loucura, que Mas loucura. assim, foi um choque, assim, né? Porque foi totalmente diferente pra mim, essa E eu abordagem, acho, né? eu acho muito bom isso, na verdade, até para pensando no lado nosso, né, de funcionário. Se você Exato, vê que o exato. negócio não tá indo bem, não estão fechando contrato e não tá. Cara, pula fora desse lugar que você Pula tá, bicho. fora, Não né? fica aí, né? Vai embora. Né? Então, eu É. acho que até essa questão cultural de ter a segurança, né? De ter um pouco mais as cartas na mão, né? Que o alemão médio gosta. Eu acho que faz sentido. Eu não acho que não sei se eu viveria num mundo corporativo sem ter pelo menos uma noção de como tá indo, sabe, as coisas, porque no Brasil era meio que surpresa, assim, sei lá, o cliente decidiu não renovar, né? Tipo, faltando um mês para acabar o ano, sei lá, E aí? acabar o contrato. Assim, aqui só dando um exemplo, a gente faz geralmente de 6 em 6 meses os contratos, alguns, né, de prestação de serviço, e deu o mês 2, 3 no máximo do contrato, a gente já tá renovando o próximo, já tá discutindo o próximo, sabe? E fica aquela flexível, né? Bota mais gente trabalhar, pode tirar um pouco aqui, né? Dar uma juntada e tal. E é assim que funciona, a gente sempre tá falando, né? Então, não sei, eu acho bom. Mas o que é engraçado é que isso, falar sobre salário é um tabu, né? Até a Gi falou que tu não tem ideia de quanto o pessoal fala. Aqui no Brasil já o pessoal já não fala tanto, mas em comparação com o Brasil e a Alemanha, o Brasil se fala muito mais sobre o salário, de quanto você ganha e tal. Eu também acho. E Eu não aqui, faço ideia de quanto né? meus colegas ganham, que fazem a mesma coisa que eu, exatamente, sabe? Hum. E às vezes eu prefiro não saber, porque ainda fica aquele medo, né, da pessoa estrangeira tá ganhando menos e fazendo a mesma coisa, né? Não sei, a Verdade. gente sempre tem essa síndrome do vira-lata, né? Acaba que a gente tem. Apesar de que uma coisa que eu aprendi na Alemanha foi também a me valorizar, sabe? Porque a gente vê que os profissionais brasileiros aqui, eles são muito bem vistos, eles são muito queridos, porque a gente tem uma mente muito aberta, né? A gente consegue driblar muitos problemas que, às vezes, um alemão ou um europeu não sabe, né, fazer com a nossa eficiência, como se diz. Então, aprendi a valorizar isso também. Mas, assim mesmo, né, eu entendo as minhas dificuldades, eu sei os meus pontos fracos, que ainda estão, infelizmente, na língua, na forma de me comunicar. Normal. Às vezes eu penso, será que por isso eu ganho menos? Não sei. Mas é Essa engraçado, parte né? aí, Engraçado. a gente realmente é um tabu, a gente nunca entrou nesse assunto. Então, inclusive, até esses tempos tava rolando aí o TikTok da vida, e eu achei um TikTok de um alemão, e ele sai na rua perguntando pras pessoas quanto que elas ganham. A reação das pessoas é impagável. É impagável. Impagável. E aí as pessoas ficam meio sem jeito, o pessoal filmando, daí lógico, ele publica os que dá certo, né? Mas algumas pessoas falam, assim, é meio engraçado, assim, a reação, né? Quanto que se ganha por mês? Ele pergunta aleatório pra uma pessoa na rua. E é engraçada a reação. Eu não lembro qual que é o TikTok da pessoa lá, mas é... Mas é difícil responder engraçado a isso reação. mesmo, né? Ainda mais na frente de uma câmera, difícil. né? Tipo, poxa... Pode mentir, né? Pode blefar também. meio íntimo, né? Com certeza. Pode blefar, né? Permitido. Porque normalmente o seu chefe alemão não vai estar na rede social, né? Não, então. Por causa do Datenschutz. Pra falar, você não tá falando exatamente o seu salário, viu? Uma coisa também que eu aprendi na Alemanha é brincar de médico, né? Porque aqui a gente pode se autodeclarar doente, né? Tô aí, piada ruim. Verdade. Mas, enfim, é uma coisa que eu acho que a relação de trabalho empregador e empregado na Alemanha, eu acho que é uma relação de mais confiança do que a relação que a gente tem no Brasil, né? Então, aqui, se você acorda se sentindo mal, né? Sei lá, tá com uma dor de barriga, tá com uma tosse chata, e é uma coisa que você não vai precisar ir no médico, né? Então, você não precisa pegar um atestado. Aqui, a grande maioria das empresas permitem que você tire esse dia, né? Você auto se declara doente, né? Onde eu trabalho, por exemplo, eu posso fazer isso 2 vezes por ano. 2 dias no ano eu posso simplesmente falar, olha, tô doente hoje, não vou pro trabalho e não vou levar atestado. E isso é super normal, o seu empregador confia em você, né? E então
É uma coisa interessante aqui. Olha, nesse ponto, eu quero ser um pouco advogado diabo, que nem sempre no Brasil Nem sempre. é culpa da empresa, né? De ela não ter confiança na pessoa, mas é que a própria legislação do CLT não é flexível. Justamente. Ou seja, se a pessoa ela está doente e ela não apresenta um atestado médico por ela ter faltado, a empresa tem o direito de descontar o dia, né? Então tem muita essa burocracia de tipo... E você também não quer ficar sendo chato do cara de ficar cobrando aquilo toda hora, né? E também é uma responsabilidade do colaborador apresentar isso daí. Mas, assim, não é muito maleável, né? Essas questões na legislação brasileira. Realmente, a legislação brasileira, para isso, ela... não é legal, né, no sentido da confiança do empregado com o empregador. Por exemplo, o caso das férias, né? No Brasil, você tem que primeiro trabalhar o ano completo para depois você ter o direito às férias. Sendo que as férias que você ganha é relativo ao ano que você trabalhou. Então, por que não, justamente nesse ano, já tirar as férias, né? É o que acontece aqui. Nada. Você começa a trabalhar em março, então eles calculam de março até dezembro quantos dias de férias você tem, e você tem até dezembro para tirar esses dias. Que eu acho super justo, né? Não precisar esperar um ano. Até o salário também, eu acho que no Brasil é meio assim, né? Por causa da legislação, né? Então, o pessoal recebe no 5º dia útil, referente ao mês anterior, né? Aqui, a gente recebe normalmente no final do mês, mas às vezes, por exemplo, eu recebo no dia 26. O empregador meu acredita que eu vou trabalhar até o dia 30. E me paga um pouco antes, entendeu? No Brasil, o pessoal trabalha os 30 dias e vai receber uma semana depois ainda, que é no 5º dia útil. Então, eu acho que a relação de confiança empregado e empregador, né, junto com a nossa lei trabalhista, ela é bem diferente, né? Exato. E ainda nessa parte das férias tem um adendo, né? Que daí depois, assim, a pessoa que no Brasil, ela tem que, além de ter que esperar o primeiro ano, podendo ser prorrogada até o 2º ano, que não pode estourar, né? E aí a primeira regra é, você tem que tirar no mínimo 20 dias a sua primeira férias, e a segunda podendo ser dividida. Daí você fala... É difícil, né? As leis trabalhistas deveriam ser a nosso favor. Eu não sei se isso é muito antigo e talvez deveria passar por uma reforma, né? E o pessoal tem muito medo de mexer e achar que vai piorar. Mas aí todo mundo fica com medo, vai mexer e vai piorar. Enfim, é difícil, né? É complicado. Mas eu acho que realmente essa relação empregado-empregador bem melhor, assim. Voltando aí nessa questão de a gente ter que ser médico, né, aqui na Alemanha, né, e assim, eu já tive casos de, por exemplo, o colega de trabalho não aparecer e, deve estar doente, que não sei o quê, não dá satisfação, não dá nada. E aí, depois de um tempo que eu fui descobrir que eles não são obrigados a notificar a empresa, né, de que, tipo, olha, não estava bem, pronto, acabou, né. E isso acabou um pouco sendo melhor. Isso aqui são informações da minha empresa. Algumas informações acabaram sendo compartilhadas em motivo de doença depois da pandemia. Que antes da pandemia não era zero informação mesmo de se estava doente ou não. É onde eu trabalho, o pessoal pede para pelo menos avisar, mandar um e-mail, sinal de fumaça, dar uma ligada. E falar, não tô legal, não vou trabalhar. E pronto. Mas... Eu acho que é uma questão também, assim, de profissionalismo. Isso. Tipo... Tem tarefas, às vezes tem uma reunião, chato, né? Tem alguma coisa, tem que avisar, uma reunião, às vezes tem pessoas que dependem do seu trabalho, exato. Eu acho muita falta de comprometimento. Que dependem, né? Falta de comprometimento, né? Não fazer, não avisar. Na minha empresa até 3 dias, né? A partir do 3º dia doente, aí você tem que apresentar o atestado médico. Sei lá, não sei qual que é o limite que eles calculam lá, mas tá pra ficar bastante doente, viu? Porque tem gente que nunca viu, viu? Não, então, eu até me confundi, até retifico aí, que não é dois dias no ano onde eu trabalho, é igual você disse, a partir do 3º dia você precisa apresentar, mas se você ficou doente em um mês, daqui 2 meses você ficou doente de novo, é a mesma coisa, né? A partir do 3º dia você precisa até apresentar o atestado. E outra coisa também vale para quem tem filhos, né?
Não, isso que eu ia falar, né? Quem é os papais, mamães aí, tem os dias da doença dos filhos, né? Que Uhum. também tem direito de ficar em casa. Isso Nossa, ajuda dá bastante, né? uma mão na É. roda, né? Ajuda bastante. E uma coisa que aconteceu comigo já, eu acho até engraçado, né? No mundo TI, né? O mundo TI é uma loucura. Tem 1 zilhão de tecnologias, Sempre 1 tem trilhão história, de... né, Tomás? Tem 1 trilhão de tecnologias, tem 1 trilhão de siglas. Bom, o Jonathan sabe, quem tá escutando a área de TI é sempre assim. Exato. Durante a gravação desse podcast deve ter saído uns 30 diferentes frameworks de JavaScript para fazer alguma coisa. Só durante essa hora que a gente tá gravando aqui, tá? E sempre aparecem uns loucos fazendo uns negócios com umas coisas que ninguém conhece direito. Se você levanta o dedo e fala que conhece um pouco, pronto, você é o especialista. Já é. E aí aquelas bombas hora que é todas melhor vão ficar estourar no calado, seu né? colo. É basicamente o que o Jonathan falou antes. Se você se Já é. prontifica, cara, é no teu, é na tua. Então, tenha certeza, tenha muita certeza de falar que tu sabe alguma coisa. Então você já vira imediatamente a referência, né? Aconteceu muito comigo. Hoje em dia eu não falo mais nada. Mas entra também naquela coisa que eu comentei, que eu acho que às vezes as pessoas, como você tem um diploma, eles esperam muito de você. Como eu sou engenheira civil, tenho um diploma de engenheira civil, as pessoas acham que eu já sei tudo, sabe? Assim, tudo da área, claro, né? Mas eles acham que eu já vou pegar o projeto e já vou saber desenvolver aquilo do zero, sabe? Falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, eu fiz outras coisas, né? Eu estudei outras coisas, principalmente que tem diferenças, né, entre as engenharias do Brasil e aqui na Alemanha. E eu acho que eles levam isso aqui muito pé da letra. Principalmente na primeira empresa onde eu trabalhei, me jogaram, inclusive na cara isso. Não, mas você é engenheira. Então, tipo, você deveria saber isso, sabe? E isso era muito ruim. Isso foi muito ruim. E eles falam isso na boa, sabe? Porque eles acham que realmente, se você tem um diploma, você virou um especialista, né? Eu vejo isso também porque eles têm o tal do Ausbildung aqui, né? Que o pessoal acaba se especializando para fazer uma coisa, e aí ele sabe exatamente como que faz aquilo, então a gente precisa dele, né? E aí eles já colocam isso para todas as profissões, sabe? Que a pessoa que estudou aquilo, ela é especialista, então ela vai saber exatamente como é que faz. E às vezes não é bem assim, né? Às vezes a profissão é um pouco mais ampla, né? Então o que você aprende na universidade não é exatamente o que você faz no seu dia a dia. Sim. Nesses casos eu tenho uma frase que foi um economista americano falou, Milton Friedman, o nome do cara. Ele falou o seguinte: ninguém sabe fazer um lápis. Né? Uma pessoa sozinha não consegue fazer um lápis sozinha. Porque ela não vai conseguir extrair o carvão, ela não vai conseguir plantar a árvore, ela não vai conseguir extrair a árvore, ela não vai... Então, não tem pessoa... Nada nessa terra uma pessoa só faz. Nada. Nenhum produto. Né? E nenhum projeto. Então, quando vier falar essas coisas, fala aí, você consegue fazer um lápis sozinho? Pergunta pra ele. Vai falar que... Pois é. Não, mas eu compro aí, grafite. então, né? Não. Quero que você extraia o grafite. Você não tá entendendo. Extraia. Vai lá na mina. Quero ver. Então, bem por aí. Nesse quesito, assim, eu já tenho uma experiência um pouquinho diferente da Gisele, porque a área que eu trabalho é desenvolvimento de software para a área automobilística e é uma área bem específica. Então, assim, você não tem muitas empresas fazendo aquilo e você não tem muitos profissionais fazendo aquilo. Então, tipo, já é de se esperar que a maioria das pessoas que estão entrando, estão vindo, não são da área e não conhecem a área. Né? Então, é necessário mais informações e, como o Tomás disse, né, sopas de letrinhas aí para tudo quanto é lado, tipo... frameworks ou outros tipos de linguagem, algumas coisas muito específicas que você não vê no mercado, né? Então, não vai saber. É mais específico, muito específico da área de vocês, específico. né? Porque eu escutei muito já de colegas de profissão, e arquitetos também, que a profissão de arquitetura no Brasil
e da Alemanha são bem diferentes. Na Alemanha, os arquitetos aqui planejam mais coisas que seriam da engenharia no Brasil, os arquitetos aqui assumem, sabe? E eles levam muito esse susto, porque aí quando contratam aqui um arquiteto, eles assumem que a pessoa já sabe fazer um monte de coisa que no Brasil nem na faculdade a pessoa nem viu, sabe? E aí fica complicado para algumas profissões, sabe? Diferente, eles né? assumirem que você já sabe, sabe? Por causa do seu diploma. Já que eu contando histórias, né? Que a Gisele adora minhas histórias. Na TI também não é muito diferente, né? Eu fiz bacharel em ciência de computação, né? 5 anos de faculdade. Então a gente cavocou, né? A gente escovou bit aos montes, né? Na faculdade. E então a gente aprendeu muita coisa em baixo nível. Coisas que as pessoas... Eu vou falar pra vocês, 95% das pessoas que trabalham comigo não tiveram nada perto do que eu estudei. Claro que pro mercado de trabalho, eu sou muito mais fã do modelo alemão do que do modelo brasileiro, com certeza, porque não precisa dessas loucuras. Isso dá até um tema de podcast aí, se vocês quiserem um dia gravar sobre isso. Porque no Brasil vai muito a fundo e tal, e às vezes pro mercado de trabalho, às vezes eu não vejo tanta necessidade de ter um bacharel e tal. Aí o que acontece? Já aconteceu, no pré-corona principalmente, a gente também fazia um evento lá da empresa, né? Uma vez por mês, o pessoal pedia a pizza e fazia um almoço coletivo e aproveitava o almoço para o pessoal apresentar os projetos que eles estavam fazendo, né? Porque acontece, tem um monte de funcionário ali, sei lá, 5.000 funcionários, tem um monte de coisa legal rolando, tem um monte de tecnologia, um monte de inovação que o pessoal tá fazendo na sala ao lado da sua, mas você não sabe o que o pessoal tá fazendo porque você tá no teu mundinho e acabou, né? Então a gente fazia esse evento para compartilhar, né? E trocar ideia. E eu lembro dos caras apresentando um projeto lá. Os caras piraram. Eles acharam o máximo aquilo, né? E era nada mais do que um trabalhinho de faculdade para mim, né? Que eu já tinha feito algo parecido num trabalho de uma disciplina qualquer lá. E é muito louco isso, porque eu falei pros caras, que legal, não sei o quê. Eu falei, cara, pois eu fiz na faculdade isso aí, faz tempo. Sabe? Algo bem parecido. Então, essa questão de formação é completamente diferente, assim, enfim, dá um tema para um podcast inteiro. Verdade. Vem cá, e a última coisa que eu quero perguntar para vocês é sobre o humor. Vocês contam piada no trabalho? Isso já é uma piada, né? Nossa, cara, difícil, viu? Difícil. Às vezes rola umas coisas, umas piadas ruins, né? Mas assim, de chegar e vou brincar aqui com o fulano. Às vezes eu brinco, a gente faz home office no trabalho, né, 2 vezes por semana, e às vezes o colega faz 2 vezes por semana, em dias alternados, então você acaba não vendo os colegas com tanta frequência. E eu costumo chegar às vezes e falar assim, você também trabalha aqui? E acho que eles não entendem, sabe? Não entendem. Eu chego e falo assim, você trabalha aqui também? Eu quero só brincar, né? Tipo, tem muito tempo que eu não te vejo, né, e tal. Aí eles olham assim, sabe, não tem eles graça, são muito bienal, né, cara? Não entendem, cara, não entendem. Não entendem. Não entende, sabe, o que eu tô querendo dizer, sei lá. Eu meio que desisti, assim, não tento. Viu? Olha só como já a gente sou muda, ruim de né? piada mesmo, então... A piada do 7-1, todo dia um 7-1, ele, assim, teve que desenhar para eles começarem a entender, né? Que tinha uma relação com o futebol. Essa aí, todo dia um 7-1. Meu Deus. Aí eles, realmente isso marcou vocês, assim, de certo... Não, a gente levou que, assim, é uma piada que tudo aconteceu depois do 7-1. Existe a vida antes e depois do 7-1, né? Antes e depois do 7-1, Cara, né? por que Mas é tão eles difícil, não né? entenderam, assim. E é engraçado porque as situações, né? Às vezes, sei lá, tá uma reunião e já não é mais, tipo, o assunto já terminou, ou já não era muito importante, aquelas reuniões de bate-papo, e às vezes soltava uma piada, algum comentário. Cara, eu acho que eles não estão esperando. Não é que eles não entenderam, acho que não era o lugar de fazer a piada, talvez, na cabeça deles, no jeito de ser. E não dão risada. É engraçado, assim, eu trabalhei muito tempo com o pessoal da Sérvia, da Romênia, e eles entendem, eles racham o bico, né? Só que o pessoal fica... Você não entende, cara. Os alemães mesmo, acho que
não esperam, né? E eu também percebo que, assim, o ambiente de trabalho onde eu trabalho é bem leve, tá? Senão tá todo mundo achando aí que, nossa, é todo mundo duro e tal, engessado, não sei o quê. É leve, mas eu acho que falta ainda, assim, se a gente comparar com o Brasil, falta um pouco de espontaneidade, falta um pouco de alegria, de sorriso, sabe? De brincadeira no dia a dia, entendeu? De mais brincadeiras e tal. Porque, em geral, é só aquelas piadinhas bem só que você só consegue fazer assim, sabe? Não é aquela piada de você rachar Piada os boa, bicos, né? Não é piada sabe? boa. Não é uma piada boa, então, então não tem isso de escutar alguém gargalhando, sabe? No fun, Germany, go back to work. Isso, exato. Exato. Então é isso, acho que a gente tem um programa, a gente reclamou bastante, né, de trabalhar na Alemanha, mas é bom, né? Mas eu acho que no fundo a gente gosta muito. O modelo de trabalho que você falou aí, a gente gosta bastante da forma que a gente trabalha, a gente consegue priorizar a nossa vida. A gente não falou tanto, mas assim, da vida pessoal estar na frente do trabalho, né? Então, quando você tem toda a questão, problema pessoal para resolver, e o pessoal geralmente não questiona, essa flexibilidade das férias e tal. Então, na balança, eu acho positivo, mas você tem que se adaptar, senão você vai ficar dando cabeçada e você tem que entender alguns mecanismos aí, essa questão da separação profissional para pessoal e procurar amigos em outro lugar, né? Não no trabalho. Porque é assim, né? Então, você que está vindo para a Alemanha, tenha isso em sua mente. Não é regra, mas fatalmente você vai esbarrar com essa situação. Exato. Mas, no geral, a gente gosta, a gente curte bastante. Exatamente. A minha percepção é a mesma, né? Por mais que, às vezes, eles possam ser um pouco na caixinha, mas o dia a dia é mais leve de se trabalhar, assim, muito mais simples de se trabalhar. Às vezes o pessoal tem essa percepção, né, de tipo, você tá na Alemanha, um país de primeiro mundo, terceira economia, deve ser muito pauleira, rígido, né? Correria, assim, eles são rígidos no modo deles, mas não é pauleira. Não é pauleira. Vai ter um feriado quarta-feira. Tchau, fera, só da próxima semana. Então, vão emendar sim, entendeu? Verdade. O povo não vai aparecer no escritório. É uma coisa louca, né? Que entre o Natal e o Ano Novo, ninguém trabalha, né? Tipo, ninguém trabalha. Eu falei, gente, como que pode? A empresa onde eu trabalho, inclusive, é obrigatório tirar férias entre o Natal e o Ano Novo. Chato. Tipo, eu trabalho nessa época aí. Eu trabalho, porque deixa pra pegar férias depois. Eu sei que vai estar tranquilo. Então é o cara chato que fala assim, eu vou trabalhar, né? Então. Enquanto ninguém tá trabalhando. Apesar de tudo isso, né, as entregas estão sendo feitas, está no prazo, né, tem a produtividade. Então, assim, isso não é desculpa, né? E se comparar no Brasil é de tipo, a gente não vai emendar porque tem que fazer entrega para ser produtivo. Não tem. Isso daí é mito na visão deles, né? Show de bola, galera. Então, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu! Tschüss! Valeu, tschüss! Tschüss!